Terceira FEATRI, em sua versão online. Olá pessoal, nós estamos aqui para dizer que a FEATRI é uma grande oportunidade para a cultura de forma simples e popular, através da dança, da história, da música, das cores, dos livros, da imaginação e da cultura. Nós estamos levando até você o que há de melhor. E nós estamos aqui para fazer um convite a você, a toda a comunidade escolar. Venha participar conosco, venha trazer os seus alunos, seus filhos, seus conhecidos, para desfrutar de um momento tão feliz e tão alegre. Nós estamos aqui, nós, diretores de todas as unidades escolares de Três Rios, para proporcionar a você este momento tão encantador. Venha conosco, viva a cultura, viva a alegria e viva todos nós. Amiguinhos, vamos convidar a bibliotecária Patrícia, da Biblioteca Municipal Castro Alves, para contar uma bela história. Vocês vão adorar. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Patrícia Carneiro, a bibliotecária da Biblioteca Municipal Castro Alves, lá na margem direita. Fui convidada pelo pessoal da FEATRI para participar e hoje eu trouxe para vocês uma lenda, uma história muito bonita do povo Ipixuna. E ela começa mais ou menos assim. Havia uma floresta. Nessa floresta vivia um filhote de cutia. Ela morava num tronco e ela era bem pequenininha. Certo dia, dois índiozinhos, dois curumins da tribo, acharam a nossa cutia. Levaram para casa. Perguntaram primeiro para o pai: a gente pode ficar com ela? E o pai olhou para ela e disse: até que ela é bonitinha. Pode sim. Fizeram logo uma rede para essa cutia. Essa cutia só queria ficar na rede. Descia somente na hora de comer. Bebia água, subia para a rede. Brincava um pouquinho com os curumins, voltava para a rede. Ela só ficava na preguiça da rede. Os dias foram passando, e a cutia, um belo dia, desce da rede. Desceu da rede e voltou para a floresta. Chegando na floresta, ela encontrou uma árvore, a árvore de Tamorumu. Ela ficou maravilhada com essa árvore. Essa árvore tinha tudo que ela precisava. Vocês já viram árvore que tem jaca, coco, abacaxi? Então, cenoura. A cutia só fez comer. Ficou com um barrigão grande e voltou para a aldeia, bem satisfeita. Dormiu. E os índiozinhos queriam saber por que a cutia não queria mais brincar. Ela só fazia dormir. Tem alguma coisa estranha com essa nossa cutia. Vamos observá-la bem. E de repente, da rede, se escutou um barulho. Um barulho bem... maracujá. Batata doce. Jamelão. O que a cutia tá falando? Chamou o curumim. Ela tá falando coisas que a gente não sabe. Ela tá falando de alimentos que a gente não tem aqui na aldeia. Será que essa cutia achou alguma coisa na floresta? Nosso plano é seguir a cutia amanhã. Quando ela descer da rede, a gente vai até a cutia ver o que ela está fazendo na floresta. E assim os fizeram. Dia seguinte, a cutia já estava acostumada com aquela fartura, comer tudo que ela queria. Desceu da rede e foi para a floresta. Chegando na floresta, se fartou com a nossa árvore. Depois disso, toda a aldeia se reuniu e decidiram que eles iam atrás da cutia. Que eles iam pegar esses alimentos que a cutia estava comendo, coisas que faltavam para eles na floresta.
Nesse dia eles foram seguir a cutia e chegaram lá, se ficaram maravilhados com a árvore. A árvore de Tomorumu era muito grande, vários homens não conseguiam abraçar. A árvore era imensa, ia até o céu. Que árvore mais linda! Árvore que tinha todo tipo de alimento. E eles pegaram um machado e pum, pum, derrubaram. Em pouco tempo a árvore estava no chão. Só aí eles se deram conta que o rio que corria do lado secou. As florzinhas que estavam do lado murcharam. Os pássaros, os ninhos, tudo perdeu-se vida. Tudo estava no chão. E aí que apareceu, BUM! Tominakari, o grande rei, o rei da floresta daquele povo, que falou: por que vocês derrubaram a árvore cheia de alimentos? Como castigo, vocês terão que agora plantar tudo que vocês colheram, tudo que vocês roubaram da árvore. E os índios, assustados, com seus machados, com seus facões, obedeceram essa ordem e voltaram para a aldeia e começaram a agricultura. Começaram a plantar todas as sementes das frutas que eles roubaram, que eles tiraram da árvore, eles tiveram que plantar para comer. Da sementinha do tomate nasce outro tomate. Da sementinha do jamelão nasce outro jamelão. Da sementinha do chuchu nasce outro chuchu. E daí começou-se a agricultura, o plantar para comer. O povo Ibixona aprendeu dessa lenda. E a nossa cutia, essa aqui, estava na rede. Ai, que preguiça! Agora eu convido vocês a irem na biblioteca. Lá tem muito mais historinhas para vocês. Vocês podem ir todos os dias. A biblioteca funciona na margem direita. Lá tem livros que a gente pode emprestar. Esse livro é uma lenda, uma adaptação da Ana Luísa Lacombe, A Árvore de Tomorumu. Então, é do povo indígena. Eu acho muito interessante que a gente plante, que a gente colhe os alimentos. Por isso eu trouxe essa lenda. Estou muito maravilhada de estar aqui e de estar passando para vocês. Agora, vamos chamar o ator e compositor Arthur Batista para apresentar um número musical de sua autoria. Teu olho é tão cristalino como a água do mar, o verde que me dá brisa sem fumar. Você é um espírito que possui minha alma, e se isso tudo for um jogo, você que vai ganhar. Esse é o aroma da vida que te traz esperança. Se escuto o que dizem, só te restam lembranças. Não se perca do foco onde a luz não alcança. E se tem uma chance, te convido pra dançar. Te convido pra dançar. Vem aqui pra gente dançar, acendendo a vela, te trago pra cá a fumaça, escondendo que não podemos contar. Se vocês me entenderam, por favor. Teu olho é tão cristalino como a água do mar, o verde que me dá brisa sem fumar.
você é um espírito que possui minha alma. E se isso tudo for um jogo, você que vai ganhar. Teu olho é tão cristalino como a água do mar, o verde que me dá brisa sem fumar. Você é um espírito que possui minha alma. E se isso tudo for um jogo, você que vai ganhar. Você que vai ganhar. Fala galera da FEATRI, meu nome é Arthur Batista, eu tenho 22 anos, eu sou ator aqui da cidade de Três Rios, sou amador do grupo de amadores teatrais Gatvic, também faço parte do grupo de teatro chamado Teatro da Ponte. Eu também componho poesias, também escrevo músicas e na FEATRI vocês vão estar aí escutando 2 músicas minhas, compostas por mim. E sendo interpretadas por mim também, né? Eu tenho um canal no YouTube, para quem não me conhece, o canal ele tá com o nome de Arthur MC, mas vocês podem pesquisar lá por o nome de algumas das poesias que já estão postadas, porque tem 3 poesias postadas lá. Uma das poesias é Medo, a outra é Futuro Esquecido e a última me fugiu o nome. Mas qualquer uma dessas 2 que vocês pesquisarem lá e colocarem Medo, poesia autoral, vocês já vão achar o meu canal. Ou se vocês pesquisarem Medo, Arthur MC, qualquer uma desses já vai relacionar vocês direto ao meu canal. Aí eu vou estar pedindo para vocês se inscreverem lá, se vocês curtirem, gostar assim, compartilha. Que breve eu vou estar lançando meus trabalhos musicais autorais lá também. E eu queria agradecer aqui a oportunidade de estar apresentando esse meu conteúdo aqui na FEATRI. É muito bom estar passando isso adiante e é uma experiência também para mim muito boa, já para me acostumando com isso, já que é uma ideia que eu tenho para fazer de carreira. E eu espero que vocês gostem e aproveitem toda essa programação maravilhosa que está tendo aí na FEATRI, beleza? Um beijo para vocês e bom festival! Me dá um pedaço da sua vida, aqui tá um quinta, um bom som, laricando um podrão, uma visão, uma visão. Esse mundo me assusta porque falta união. Dentro de favelas e periferias, sempre é Cosme e Damião. Crianças ganham balas e terminam no caixão, em uma guerra sem sentido, não planejando solução. O governo contabiliza, na TV dá um sermão, dizendo que a culpa é nossa, sendo que eles privam educação. Nascemos sem liberdade, destinado a limpar chão, mas é o filho de vocês que compra droga no morrão. Quando é filho de alguém, é viciado, dependente. Se for filho de ninguém, é marginal, delinquente. No final, quem está preso nessa era de correntes? Sendo elas algemas ou suas joias reluzentes? As vitrines vendem sonhos que suicidam os nossos jovens. Geram fotos e vários vídeos viralizando nos smartphones. Ainda assim vejo sorrisos vindo do lado mais pobre, porque lá eles têm vivido, mesmo que ainda morram de fome. Eu sempre vejo operação acontecendo à luz do dia, quando já temos crianças e trabalhadores pela pista. Se acerta alguém, querem saber qual foi a arma, porém ninguém se preocupa com a vida que vai pra vala. Comunidade nada mais é do que as novas senzalas. O chicote virou a falta. E os capatazes usam fardas. Quem gera esse aval usa terno e gravata, elegido pelo povo que vive nas senzalas e que por falta de educação não percebem a roubada. Hoje, a professora Rosiane Serpa vai apresentar para vocês uma linda história cantada. Aproveitem!
Olá, galerinha! Todos sejam muito bem-vindos à FEATRI de Três Rios. E hoje nós vamos contar para vocês, ou cantar, uma história, a história da sopa supimpa. Ela é uma adaptação da sopa de pedra, uma história de Pedro Malas Artes, e faz parte dos contos tradicionais, ok? Vamos, Adriana? Perfeitamente, cara colega. O meu nome é Rosiane, essa é a Adriana e nós vamos passar esse tempinho com vocês, tá joia? Então vamos lá, história da sopa supimpa. No armazém do Zoroastro estava acontecendo o maior reboliço, um verdadeiro turum-tum-tum. Todos falavam no maior zum-zum-zum de uma velha avarenta, chechelenta, munheca de samambaia que morava na estrada da Sapucaia. Ô, compadre, não é que aquela velha não dá nem um ossinho pros cachorros que tomam conta da casa dela e quando chega alguém para almoçar, a danada da velha conta até os grãozinhos de arroz que põe no prato? Uai! Aquela velha avarenta, xixelenta, mão de vaca rabugenta, não dá nada pra ninguém. Há de nascer um homem esperto nessa terra, tirar daquela velha nem que seja um só vintém. Aquela velha avarenta, xixelenta, mão de vaca rabugenta, não dá nada pra ninguém. Há de nascer um homem esperto nessa terra, pra tirar daquela velha nem que seja um só vintém. Mão de vaca, xixelenta, rabugenta, pra ninguém, pra ninguém. Mas acontece que Pedro, cozinheiro muito matreiro, estava ali só ouvindo e matutando. E de tanto matutar e ouvir, resolveu falar. Pois fiquem os senhores sabendo que para mim esta velha vai dar qualquer coisa de boa vontade. Querem ver? Querem apostar? Todos acharam a maior graça, porque aquela velha não dá nem risada. Resultado, todos entraram na aposta com a certeza de ganhar. Pedro cozinheiro não pensou duas vezes. Pegou sua sacolinha repleta de badulaques, ajeitou o chapéu na cabeça, despediu-se da turma e foi beirando a praia, rumo à estrada da Sapucaia. Não demorou muito. Pedro parou em frente à casa da velha. Quando ele viu que a chechelenta apareceu na janela, ele arrumou seu fogãozinho, pegou sua panelinha, encheu de água, pegou umas pedras que estavam no chão, lavou bem lavado e jogou na panela. Mas do outro lado estava a velha, na janela, observando. E de tanto observar, ela ficou muito curiosa e resolveu bisbilhotar. A curiosidade foi tamanha que ela foi dar uma olhadinha, assim como quem não quer nada. Ô moço, você tá cozinhando pedra? Sim, minha velha senhora, eu vou fazer uma sopa de pedra. Sopa de pedra, moça, essa juventude, ó, tá lelé. Oh, minha senhora, esta sopa é muito supimpa, mas ficaria bem melhor com temperinho. Ficaria bem melhor com temperinho. Essa sopa é muito boa, vai ficar com saborzinho se tiver um temperinho. É mesmo? Ficaria bem melhor com temperinho. Ficaria bem melhor com temperinho. Essa sopa é muito boa, vai ficar com saborzinho se tiver
velha pensou 3 vezes. Vou, não vou. Vou, não vou. Vou, não vou. E foi ligeirinha pegar o tempero. Pedro pegou tudo aquilo, picou, preparou, salpicou na panela. Vocês precisam ver a alegria das pedras quando o tempero caiu na panela. E Pedro mexe que mexe. Bisquito, bisquito, bisquito. E mexe essa sopa, Pedro. Vai ficar deliciosa. Minha senhora, a nossa sopa supimpa está ficando muito saborosa, mas ficaria bem melhor com batatinha. Ficaria bem melhor com batatinha. Essa sopa é muito boa, vai ficar engraçadinha se tiver a batatinha. Ficaria bem melhor com batatinha. Ficaria bem melhor com batatinha. Essa sopa é muito boa, vai ficar engraçadinha se tiver a batatinha. A velha pensou 2 vezes. Vou, não vou. Vou, não vou. E foi ligeirinho pegar as batatinhas. Pedro pegou tudo aquilo, picou, preparou, salpicou na panela. Minha senhora, a sopa supimpa está ficando muito saborosa, sensacional. Mas ficaria bem melhor com a carninha. Ficaria bem melhor com a carninha. Essa sopa é muito boa, vai ficar bem gostosinha se tiver uma carninha. Ficaria bem melhor com a carninha. Ficaria bem melhor com a carninha. Essa sopa é muito boa, vai ficar bem gostosinha se tiver uma carninha. A velha pensou: vou, não vou. E foi ligeirinho buscar a carne. Pedro pegou tudo aquilo, picou, preparou, salpicou na panela. Nossa! Você precisa ver a alegria das pedras, a felicidade do tempero e a emoção das batatas quando a carne chegou. E Pedro mexe que mexe. E Pedro mexe. Vai ficar boa essa sopa. Mas, minha senhora, está tudo muito bom? Muito bom. Está tudo muito bem? Muito bem. Porém, ficaria bem melhor com Chocolate. Ficaria bem melhor com Rabanete. essa sopa é muito boa. Ui! Ficaria bem melhor com Cebola. Ficaria bem melhor com Abacaxi. chuchu. Essa sopa é muito boa, vai ficar bem gostosinha se tiver. E a velha pensou, foi e voltou rapidinho. Pedro pegou tudo aquilo, picou, salpicou na panela, bum! Mas olha, tudo isso misturado numa sopa. Será que essa sopa ficou boa, gente? Vocês não sabem o que aconteceu. Pedro serviu a sopa, mas com muito cuidado, deixando as pedrinhas lá no fundo, descansando na panela. E a velha, que era pão dura, mão de vaca, munheca de samambaia, amoleceu todinha quando provou a sopa supimpa. A notícia correu pela estrada da Sapucaia, beirando a praia, deixando um rastro e desaguou no armazém do Zoroastro.
Todo mundo ficou boquiaberto, estupefato. Pena que não tinha ninguém para tirar retrato. E Pedro, cozinheiro, muito matreiro, ganhou muito dinheiro e resolveu terminar essa história com uma festa. E adivinhem só quem apareceu para comemorar? Quem? Olha a velha ali dançando no salão. Olha a velha ali dançando no salão. Quero ver você dançar, inventar, saculejar, pra essa história finalmente terminar. Olha a velha ali dançando no salão. Olha a velha ali dançando no salão. Quero ver você dançar, sacudir, saculejar, pra essa história finalmente terminar. Pra essa história finalmente terminar. Pra essa história finalmente terminar. Tchau, galerinha! Oi. Fala pra mamãe quem é tia Camila. É a minha professora. Fala mais sobre ela pra mamãe. Ela é uma atividade. Então, ela é muito boazinha. Ela é boazinha? Sim. Você gosta dela? Sim. Professores para todos. Oi, tia Diris. Eu te amo. Muito. Quando falta aula? Quero te ver. Beijo. Olha, ele está caindo. Mãe, adianta o pé. Tá bom, você quer pedir. Adianta o pé. E anda bem. Tudo tarde. Obrigada. Convidamos a professora doutora Ana Raquel para proferir palestra com o tema Literatura em Tempos de Pandemia. Olá, pessoal, que alegria poder estar aqui com vocês. Quero agradecer por você me receber na sua casa. Nesses tempos tão difíceis, tempos desafiadores, tempos de ressignificar, tempo de reconstruir a educação, eu quero começar agradecendo a educação de Três Rios pelo convite de poder partilhar um pouquinho da minha paixão pela literatura. Eu sou Ana Raquel, professora de língua portuguesa e literatura. Tenho um carinho imenso pela arte, pela formação de leitores. Sei que esse município faz um trabalho belíssimo com a educação. Sei que tem números nas provas de larga escala e no IDEB significativos. Sei de projetos lindos que vocês fazem com a literatura, viajando com a literatura. Então eu estou aqui pedindo licença para estar com você na sua casa, para a gente bater um papo sobre como a literatura pode salvar vidas nesse tempo de pandemia. Como você pode pensar a literatura nesse movimento de uma educação diferente. Quero agradecer a oportunidade de participar dessa feira de arte e educação, da Secretaria de Educação e Ciência e Tecnologia aqui de Três Rios, agradecer a parceria da FTD Educação, agradecer a cada um que está comigo. Sei que você pode estar em casa aí acostumado já a ligar, né? Seja bem-vindo, você que está aí acostumado a ligar a câmera, o microfone. Eu também tive que me acostumar, eu sou professora, com tudo isso. Sei que você está aí, de repente, me ouvindo, mas está fazendo aí a sopa do seu filho, essa sobreposição. Nós já estamos
acostumados com o home office. Somos todos professores. Talvez o home office já fosse ou já é a nossa prática há muito tempo. Você que talvez está aí, como eu, tantas vezes que dou minhas aulas lá digitais, da cintura para cima, perfeito, mas para baixo, quem sabe com aquele short pijama laranja de bolinha. Mas faz parte, é o que a gente tem para hoje. E vamos louvar por tudo isso, vamos viver a literatura de uma forma diferente. O importante é que você escolheu a educação. E a educação, com todas as dificuldades, ela nunca parou. Sei que vocês estão fazendo a modalidade impressa, sei que vocês estão fazendo modalidade digital com o site, sei que tem professores ultrapassando limites e buscando nas redes sociais pessoais, no Instagram, estar em contato com o seu aluno. Na verdade, eu também não estamos num evento online, não estamos num evento à distância, me desculpe, estamos num evento online, numa nova forma de estar presente. Então pensa assim, o seu aluno ele não está à distância, é uma educação sem distância, seja presente, esteja perto, e é isso que a literatura quer fazer. Do dia para a noite, gente, a música de Raul Seixas vai dizer, tudo mudou, o mundo parou. Certamente vocês acompanharam pela mídia, 25 de março, a grande avenida, em silêncio, sem carros, os congestionamentos que a gente via nas ruas foram, olha, transferidos para as redes sociais. Nós estamos aqui online, ao vivo, mas não significa que não estamos presentes. É uma nova forma de presencialidade. Ana, eu vi isso de você, eu quero conversar, vai lá, procura na rede social, manda no direct, conversa, a gente vai interagir sobre o que a gente está conversando aqui. Esse novo movimento. Então, o mundo parou. O mundo para. E aí? Nós precisamos reinventar essa roda. O mundo parou, mas a vida não parou. A educação não parou. Você não pode parar, eu não posso parar. Reinventar essa roda. Eu tinha uma biblioteca física. E agora? O que eu faço? Como que eu vou ler com meus alunos? Como a literatura em tempos de pandemia? Como que eu chego até lá? Como que eu vou reinventar essa roda da vida, essa roda da educação? Como que eu vou fazer o meu projeto viajando com literatura se a sacola não pode chegar lá? E aí entra essa reinvenção da vida. Nós não vivemos um tempo modificado, nós vivemos uma grande revolução. Eu ouso dizer que todos nós que passarmos, atravessarmos por uma pandemia, já somos personagens de uma história, somos heróis, porque temos a coragem de transpor todas as barreiras de superação. Então você, professor, eu, professora, já somos esses heróis de histórias, porque vivemos um tempo de pandemia. Então reinventar a roda é importante. Como aliviar a dor da pandemia? Nós começamos com uma crise biológica, um vírus, um inimigo invisível, isso vocês estão escutando. E aí, paramos, mas não dá para ficar parado. Como reinventar? Como aliviar essa dor? Porque é doloroso eu de forma tão brusca mudar toda a minha rotina. Eu quero ver o meu aluno, eu quero ter o sorriso, eu quero interagir. Imagina para o professor não ter o seu aluno na sala de aula. Imagina para o artista não ter os aplausos quando ele termina uma música. Todos nós sentimos as dores de uma pandemia, o desemprego, a perda de um ente querido, tantas questões que nós passamos nesse contexto de pandemia, tantas situações adversas, tantos desafios a serem enfrentados. Mas como aliviar essa dor? Como a literatura pode nos ajudar? Como a literatura pode estar a serviço desse tempo de pandemia? E aí, eu proponho que vocês, junto comigo, possam refletir sobre como a literatura ela entra nesse movimento de salva-vidas. De que forma isso? Porque talvez nós, professores, atores do processo educativo, da educação,
Pensemos a literatura em alguns momentos de forma muito reduzida e reducionista. Pensar a literatura como extraindo o título, como extraindo um substantivo comum. A literatura é muito mais do que isso. É isso que eu quero conversar com você. Vê se você consegue acompanhar. Pense a literatura para além do limite pedagógico. Vamos pensar como essa literatura, nesse tempo tão difícil, de tantas dores, pode ajudar. Como você, professor, a partir desta fala de hoje, desta feira de educação e arte, pode incrementar, você pode repensar as suas práticas. Nós temos até dezembro ainda, temos vida pela frente. E o que você pode fazer a partir desse debate de hoje? Primeiro ponto de pensar é pensar que nós já somos heróis dessa história, somos todos personagens. Outro ponto, se a gente pensar o Circo de Soleil, por exemplo, que está vivendo um momento de crise, porque não tem plateia, não pode ter espetáculo, a arte circense, e a gente olhar a imagem de um, por exemplo, trapezista, de um equilibrista, que ele vai de uma ponta a outra, como Vygotsky, por exemplo, fala lá em Educação, da gente atuar na zona de desenvolvimento proximal do sujeito, levar do que ele sabe ao que ele não sabe. Vygotsky fala dessa mediação. Nós já estamos atravessando a pandemia. A fase difícil já passou. A fase difícil estamos diante de um fato novo. Temos que parar tudo. Agora nós estamos no meio do caminho para o fim. Então, coragem. Vamos chegar lá. Vamos terminar de atravessar. Nós vamos chegar. Vamos chegar. E que esse tempo nos sirva de aprendizagem. Talvez seja um start para a gente também virar a chave no cenário educacional. Quem sabe a gente possa utilizar mais metodologias interagindo a era digital. Eu sei que muitos alunos não têm internet. Eu sei que muitos alunos não têm os aparelhos tecnológicos, mas nós temos outras formas, de repente, de usar e de fazer as inserções das tecnologias digitais da comunicação e da informação, usando a literatura também, tá? Pensar que, quando a gente fala de literatura, é bom a gente refletir o seguinte, vamos partir do conceito. Literatura é uma das formas de arte. Aí vocês vão me perguntar assim, Ana, mas uma das não é a? Porque a é um artigo definido, seria única. Não, é uma das. Então existem outras. Que outras? A arte circense, a música, o teatro, porque vocês vão encontrar nesse grande evento várias formas de manifestação artística. Tá? A literatura é uma das formas de manifestação artística. Então eu queria trabalhar de forma concreta. Eu sei que muitos professores aqui, né, Piaget fala do concreto, trabalham com educação infantil, gostam de colocar a mão na massa, estamos falando em mão na massa. Eu vou trabalhar esse conceito do que é arte. E a literatura é uma das formas de arte de forma concreta com vocês, tá? Então, o que é arte? Vamos pegar a tela, por exemplo, de Van Gogh. Van Gogh é um pintor. E ele pintou a tela Os Girassóis em 1888. Ele pintou a tela Os Girassóis. Então, a tela pintada por Van Gogh é o quê? É uma representação artística. É arte. Portinari, por exemplo, pintou lá a questão da aridez, da dor, do trabalho duro do Nordeste. Graciliano Ramos escreveu na literatura a dor do Nordeste. Os dois fizeram arte, né? Então, isso é arte. Então, a tela de Van Gogh, O Girassol, chamada O Girassol, de 1888, é uma obra de arte. Agora eu vou trazer um presente para você que está aí. Vou trazer um presente. Aqui você tem um girassol. Não é mais a arte, é a realidade. Por que eu trouxe o girassol? O girassol, para quem não sabe, é a flor da felicidade. Já perceberam que o girassol ele olha para a luz,
ele olha para a luz. O girassol, ele só olha para frente. Então, é esse o movimento que a gente deseja. Nós estamos num movimento difícil, num tempo difícil? Sim, ninguém está negando. Apenas vamos fazer como o girassol, olhar para frente. Então, o girassol que está na minha mão, ele é natural, ele é de verdade. Eu trouxe de presente para essa educação de Três Rios que está me acolhendo em casa, para cada professor, cada gestor, para cada um, para cada representante da Secretaria de Educação, para todos os atores, para os pedagogos, orientadores, supervisores, todos, porteiros, quem estiver aí ouvindo. O girassol é essa representação da felicidade. Aqui é a realidade. A tela não é o girassol real. Ela, tá? Receba o presente. Ela é uma representação. Assim também é a literatura. Quando você assiste a uma novela, a novela ela não tem compromisso com a realidade. O texto, né, teatral, o texto da novela, mas ele busca sinais lá na realidade para aproximar. Então, certamente Van Gogh observou um girassol para pintar a tela. Quando você pega uma foto de alguém, a foto não é a pessoa, mas representa a pessoa. Então, a fotografia é uma forma de arte. Quando você pega uma escultura, quando você pega alguém dançando, são representações do corpo, são representações. A arte é isso. A arte, ela não tem compromisso com a realidade, mas ela tange lá, ela toca lá. A arte, ela é surreal, a arte, ela é simbólica, a arte, ela é imaginária, por isso que a gente faz isso com a criança. Quem tem filho em casa sabe que gosta de contar história, os projetos de sacola, da literatura, vocês sabem como a arte nos leva, né? Nos faz viajar, nos transporta para um outro lugar. Isso não significa que ela não possa ter uma relação com a realidade, pode, mas eu mostrei um girassol real e aqui uma obra de arte. Acho que vocês conseguiram entender o que é o conceito de arte e que a literatura é uma das formas de arte. Então, por exemplo, eu trouxe um livro que eu brinco assim com as crianças, com os jovens, né? Com quem vocês quiserem fazer. Você curte, né? O coraçãozinho, né? O curtir. Nós temos aí os verbos novos, compartilhar, deletar, curtir, né? É isso aí que tá aí. A língua, ela segue esse padrão aí da modernidade também. Então, qual livro você curte? Vamos ler uma história? Isso aqui é arte. Literatura é arte. Por quê? Aqui é a história de uma zebrinha. Não é a zebra real que está no campo. É uma zebra incomodada que a sua lista é diferente das demais. Existe um conflito aqui existencial nessa personagem principal. Minha lista não é na horizontal igual os demais. O que eu vou fazer para viver se eu sou diferente? Aí vem a sua criança, eu uso óculos, eu tenho dislexia, eu tenho descalculia, eu uso cadeira de roda. E aí entra o aspecto da inclusão. Então, a literatura, ela não é a realidade, mas ela pode tocar na realidade. Então, caminhando mais um pouquinho a partir desse conceito de arte, é só a gente pensar, por exemplo, que não é só a literatura que é arte. Por exemplo, o Jota Quest fez um drive-in, já fez vários, mas foi um dos primeiros. Fez um show, arranjou uma forma de se aproximar. Então, a música é arte, a escultura, como eu já disse, é arte, a pintura é arte. E hoje, quando a gente fala na BNCC, né, que é a Base Nacional de Estudar a Língua, que envolve a literatura, a gente também fala de fazer uma relação, sobretudo nos anos iniciais, do 1º ao 5º, dessa integração de arte e língua. Porque hoje o termo é linguagens, é a linguagem artística, é trabalhar o meu sujeito para o senso estético. Por que eu trabalho com a arte, com a literatura? Para educar o olhar do meu aluno para o belo. Meu aluno já tem problema social, de nutrição, de dor, de tantas questões que ele vive no entorno dele. Então, a literatura é esse alívio. Ela alivia.
Então, ela não tem só a função de desenvolver a oralidade, desenvolver isso também. Essa é a vertente pedagógica, eu vou falar daqui a pouquinho. Mas ela também é instrumento de humanização. E é isso que ela cumpre o papel melhor neste momento de pandemia. Ela ajuda, sim, na escolarização, na alfabetização, muito. Zebrinha, eu vou trabalhar o Z de zebra a partir da história. Ótimo, ok. Entretanto, não termina aí o papel e a função da literatura. O que é então essa arte, né? Essa arte em movimento. Esse diálogo que eu vou fazendo com a linguagem que ela é simbólica. Há toda uma simbologia. Quando o Menino Maluquinho, por exemplo, todo mundo conhece o Menino Maluquinho, né? Ziraldo, que já está de cabelinho branco, mas está vivo aí. Ele diz assim, o Menino Maluquinho tem fogo no rabo e vento nos pés. Será que é esse fogo que está lá no dicionário, no sentido denotativo? Do fogo que está lá no seu fogão, que você está lá, está me ouvindo e está lá vigiando o fogão? Não! É o fogo figurado. O menino é levado, ele sapeca, ele é igual aqueles que a gente tem, que a gente também já foi. Fogo no rabo, né? É porque ele é elétrico. Então, a literatura é esse jogo de simbologia. Então, vamos abraçar essa arte como forma de alívio nesse tempo de dor. Vamos pensar mais literatura para essas crianças. Daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Como pensar algumas ideias para que a gente possa ofertar, mesmo que online ou de forma remota, como a gente está fazendo agora, um pouco desse alívio por meio da literatura, tá? Vamos abrir as cortinas para essa arte, vamos abrir o nosso coração para essa arte que existe, para a literatura e as mais diferentes formas de arte que a gente tem, né? Vamos nos abrir para esse mundo que a literatura oferece. Como diz, né, Elis Regina, a esperança equilibrista sabe o quê? Que o show de todo artista tem que continuar. Então vamos manter a nossa esperança por meio da literatura. Vamos levar um pouco de literatura. Como, Ana? Vai pensando aí. Como você pode fazer? Vai pensando como você pode fazer com o seu aluno de 3 anos, de 4, de 12, de 10. Vai pensando que depois eu tenho certeza que depois dessa sacudida, você vai criar estratégias novas, tá? Então, como pensar isso? Literatura, socorro. É ela que a gente vai pedir socorro agora. Socorro, literatura. Estamos na pandemia, como você ajuda? E aí eu volto rapidamente ao que eu estava conversando com vocês. Pensar a literatura para além do seu valor pedagógico. Não resta dúvida que quando você envia para casa no seu projeto, viajando com a literatura, numa sacola, um livro, que ele chega a casa, talvez você alfabetize até esse pai e essa mãe junto. Não resta dúvida que a literatura é um instrumento valioso de alfabetização, no processo de alfabetização, de formação de leitores, para ajudar os jovens, né, os jovens que estão tão tecnológicos, que é difícil ler um Dom Casmurro, que é difícil ler a literatura clássica. É claro, sim, que você pode buscar estratégias de aproximação. Como fazer buscar? Não só pensar a literatura para marcar o adjetivo, marcar o coletivo. Eu vi vídeos lindos de vocês, de crianças folheando livros. E era uma criança, no vídeo que eu vi do projeto de vocês, que não era ainda alfabetizada. Mas sabe como essa criança lia? Por meio das imagens. Porque, segundo Ana Maria Kaufmann, a criança começa a leitura por meio da imagem. Ela tem lá Todinho e a Coca-Cola. Ela quer o Todinho, ela não pega a Coca. Ou se ela quer a Fanta e a Coca, que são embalagens bem parecidas, ela pega a Coca, que é a cor da embalagem, e aí ela vai ler por imagem. Então, a criança que eu vi do vídeo que vocês fazem, o projeto de literatura, estava lá, folheando e lendo, porque ela lê os animais que ela via na foto. E a partir da leitura de imagens, ela vai futuramente fazer essa leitura que se chama leitura fluente, ou leitura alfabética. Nós temos o pré-leitor, que é o leitor que não lê alfabeticamente,
Temos esse leitor iniciante, que é o leitor em processo de alfabetização. Depois temos esse leitor já, que a gente imagina que seja fluente. A gente sabe que temos casos de distorção série, mas temos aqueles casos que já podem ser leitores fluentes a partir dos 10, 12, 11 anos. Claro que a gente tem muitos casos ainda a serem recuperados, né? Então, pensar essa literatura não só pedagógica, mas no seu valor terapêutico. Pensa comigo, quantas vezes a literatura já te ajudou? Quantas vezes você encontrou uma palavra, na palavra, uma solução para você resolver um problema? Quantas vezes você já encontrou na força de um personagem a coragem para enfrentar um desafio seu profissional, pessoal? É isso que a literatura faz. Quando você conta uma história, a criança ela se identifica com a bruxa, com a madrasta, com aquele conflito. A história da Dona Baratinha. E agora? O noivo não chegou, o que vamos fazer? As narrações, elas têm conflito narrativo. A vida é assim, ó, de conflito narrativo. Tempo de pandemia é assim, reduziu meu salário, alguém da minha família perdeu o emprego, alguém pegou Covid, conflitos. E o que a literatura faz? Ela entra com o seu valor terapêutico. Por que é bom você estimular, você incluir nas suas atividades literatura? Porque o que a literatura vai fazer? Ela não vai cegar que existe uma realidade. Ela não vai negar que existe a pandemia. Ela apenas vai fazer, sabe o quê? Igual na estrada, um desvio. Ela vai desviar o seu olhar. Ao invés de você ficar ali com foco, só tantas mortes, tantas mortes, tantas mortes, tantas mortes, não é negar e negligenciar o vírus. Nós temos que cuidar. A pandemia ainda está aí. Mas é desviar o foco. E aí a gente bebe da literatura, a gente busca a literatura, a gente sugere a literatura. Por isso que a literatura e as outras formas, a música, como a música. Eu comecei com uma imagem, o dia que o mundo parou. Para onde que as pessoas foram? Para a janela tocar violão, para a janela declamar poesia, para as redes sociais, abriram Instagrams. Para cantar, para contar história, fizeram redes de contação de história. Por quê? Vamos literatura, socorro, vem, nos salva. Então é isso que eu quero discutir com você hoje, tá me entendendo? É que a literatura pedagógica, eu acho que você já sabe. Você é pedagogo, você é professor, você já sabe que a literatura te ajuda a tornar o seu aluno escritor e leitor. Isso você sabe. Eu estaria sendo aqui, ó, redundante. Mas eu quero te lembrar que a literatura também tem um valor terapêutico. Ela vai nos ajudar em tempo de pandemia a desviar esse olhar, a pegar um personagem que venceu, olhar para ele e falar, eu também posso, eu também consigo. Ele não conseguiu? É isso que a literatura pode fazer. Então busquem referências literárias, indiquem. G Suite, o Google está aí cheio de coisa, tem um monte de livro, tem opções de livros digitais, tem conteúdo aberto para vocês, tem livros disponibilizados. Então vamos levar literatura, vamos levar arte, vamos levar música, porque isso pode aliviar um pouquinho mais esse tempo final, que a gente já vai chegar lá no final da pandemia, tá bom? A psicanálise fala muito isso. Ana, de onde isso? Existe um livro que é chamado A Psicanálise dos Contos de Fada. E o que vai falar a psicanálise dos contos de fada? Ela vai falar que a literatura, ela nos ajuda a solucionar conflitos de ordem existencial. Medo. Olha, espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Quem? Né? Tudo bem que meu batom vermelho está quase saindo da validade, porque eu não posso usar mais. Só usamos máscara, né? Então, mas você olha lá no espelho e fica se perguntando, existe alguém mais belo do que eu? Olha o conflito existencial. Depois aquela maçã, hein, da Branca de Neve. Aquela maçã envenenada. Você acha que é só a maçã? Ou essa maçã simboliza tudo que a gente vive que quer puxar o nosso tapete? Tudo que a gente vive que é maldade, que está envenenado, que está por trás. Olha a simbologia dessa maçã. Então, esse jogo que a psicanálise fala, que a literatura, ela por trás de uma brincadeirinha, ela quer ensinar. Por trás de um jogo, de uma brincadeira literária, vamos dizer assim, simbólica, como eu já falei que ela usa linguagem simbólica, ela quer provocar
em você uma inteligência intrapessoal para você lidar com seus medos, para você lidar com as suas emoções. Não é isso que a gente está precisando? Não é um pouquinho de esperança? Muitas histórias terminam felizes. Vamos lá ler literatura e ver, não, a gente vai passar por essa pandemia, vamos terminar bem. Então, essa terapia, essa psicanálise que a literatura tem, quem quiser ler um pouco mais, é a psicanálise dos contos de fada, vai falar de como esses conflitos que as narrativas têm, que a literatura tem. Gente, pensa um poeta em um. Pode escutar poeta e cantor, eles vão dizer assim, na dor que eu produzi essa música. Quando eu não tinha nada para dar, eu produzi. Olha aí a arte que faz, né? Então, é isso. Como você pode levar essa salva-vidas, um pouco de literatura para o seu aluno? Vai pensando como você pode. Bem, olha a Alice. A Alice é aquela que fala assim, e pra onde que eu vou, hein? Vocês conhecem a história de Alice, o País das Maravilhas? A qualquer lugar serve? Não, você tem certeza que aqui em Três Rios os professores não são assim. A gente sabe para onde a gente quer ir, a gente tem foco, né? Inteligência focal. Essa é a Alice, mas olha, se eu pegar esse trecho de Alice, que eu vou pedir licença a vocês para ler, que está no quadro, quando acordei hoje de manhã, eu sabia quem eu era, cedinho quando eu acordei, para estar aqui com vocês. Mas acho que já mudei muitas vezes desde então. Olha a sabedoria de Alice, atualização da identidade. Eu vou ser o mesmo professor da pandemia? Eu vou ousar dizer não. Alguma coisa vai te incomodar. Não por quê? Porque a vida mudou, a cultura mudou. A língua mudou, a literatura mudou, tudo muda. Como diz Lulu Santos, nenhuma onda é igual a outra. Tudo vai passando e vai se transformando. E a educação não pode ficar fora desse contexto de transformação. A educação, a escola, é um elemento da sociedade. Se a sociedade muda, vive uma revolução tecnológica da informação e da comunicação, se a sociedade nos impulsiona, nos startou por meio da pandemia a esses novos movimentos, certamente você não será o mesmo professor, como eu também não serei, né? Vamos para mais. Eu falei da zebrinha já. Eu acabei, né, professor? A gente constrói e desconstrói. A zebrinha preocupada. A zebrinha, ela era a única. Tinham várias zebrinhas no campo, mas ela era a única que tinha uma lista na posição horizontal. Ela falou, poxa, mas todos têm na vertical? Como assim? Eu não aceito ser diferente. Como a literatura aí pode trabalhar tantas questões de ordem intrapessoal, interpessoal, de relação, de questões sociais, de questões humanas, como essa literatura pode ajudar. Esse é um exemplo da zebrinha que eu trouxe, que é da literatura infanto-juvenil de Lúcia, a escritora, mas tem tantos outros, tantas histórias interessantes que a gente pode estar utilizando nas nossas práticas, mesmo que de forma remota. Olha, existe um grande pesquisador da literatura que se chama Antônio Cândido, na sua obra chamada Direito à Literatura, que ele afirma uma frase que eu vou trazer para vocês. Pense bem sobre esse tema, literatura em tempo de pandemia. Talvez, é dele, não exista equilíbrio social sem a literatura. Tá vendo por que você está aqui ouvindo? Para você refletir que a literatura, é um dos caminhos. Ana, mas eu quero usar a literatura para trabalhar substantivo próprio. Como não pode? Só que tenta também pegar lá e perguntar, se você fosse a personagem, como você agiria? Se você fosse o ilustrador, como você faria essa capa? Vá além. Propõe além. Se a criança autorizasse, se o pai autorizar, peça para fazer um vídeo da criança lendo essa história. Claro que tem que ter termo de autorização de imagem, são menores, todos os cuidados. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco de uma experiência positiva, exitosa, que eu vivo com a literatura e a rede social, tá? Para vocês verem se vocês gostam, se vocês têm alguma inspiração a partir daí. Então, busquem a literatura como essa ferramenta que é pedagógica, nunca deixou de ser, vai sempre ser, mas olhem para ela também com esse olhar da psicanálise, com esse olhar da terapia, com esse olhar de humanização, com esse olhar de como ela pode nos ajudar a cada um de nós sermos pessoas melhores. E a cada criança também, tá? A cada jovem, a
cada estudante nosso a ser melhor. Aí, Ferreira Goulart, grande poeta, conheci de pertinho. Estava ele e Fernando Veríssimo numa Bienal. O que ele nos diz, gente, Ferreira Goulart? A arte existe, sabe por quê? Porque a vida não basta. Imagine se a gente vivesse de pagar conta, de problema. Aí o que a gente faz? A gente vai escutar uma música. O que a gente faz? A gente vai ao teatro. O que a gente faz? A gente vai ao cinema. O que a gente faz? Ah, vou assistir uma apresentação de balé. Ah, vou assistir uma capoeira. Ah, vou pegar aquele livro que eu ainda não pude ler. Quantas pessoas tiraram das estantes os livros para ler em tempo de pandemia? Quantas famílias, outras não, por negligência ou porque são impossibilitados por N motivos, analfabetismo e tantas outras questões que vocês sabem tão bem ou melhor do que eu, mas sentaram como a tia Anastácia para contar uma história nesse tempo de pandemia. Então, olha o olhar poliana, olha o olhar positivo, como a pandemia pode ter esse olhar positivo. Então, já diz Ferreira Goulart. O que Ferreira Goulart diz? A arte existe. O que é a arte, Ana? A arte é literatura, arte é cinema, arte é música, tudo isso é arte. É tudo que, alivia a dor da alma. É tudo aquilo que não é real, pode ter uma relação com a realidade. Por exemplo, quando Raul Seixas escreveu O Dia em que a Terra Parou, uma das músicas, né, tá no auge das playlists, que representa muito tempo de pandemia, certamente ele imaginou uma realidade, né, que está tão atual hoje. Mas não é a realidade, apenas toca, mas não é a realidade. Então, ao tocar nessa simbologia, nesse mundo tão diferente, tão assim leve que é a arte, a gente pode aliviar um pouquinho, tá? Vamos ver o que diz de Guimarães Rosa. Olha, essa é filosófica. Guimarães Rosa, olha como a literatura vai nos dizendo. Guimarães Rosa vai dizer assim: quando nada acontece, há um grande milagre acontecendo que não vemos. Vejam isso, gente. Tem gente que diz assim: esse ano está perdido. Não se preocupe com a buzina, não. Quando vocês dão aula e estão gravando a aula ou estão falando com os alunos, acontecem essas intervenções. Esse é o tempo que a gente vive. Isso, já parou, tá? Então, o Guimarães Rosa vai dizer assim para você: olha, quando você diz assim, esse ano está todo perdido, cuidado. O que ele vai dizer? Olha a literatura nos ajudando a viver a pandemia. Quando nada acontece, há um grande milagre que está para acontecer. Milagre no sentido de que, Ana, milagre significa algo surpreendente, algo novo, algo inesperado, algo inusitado. Então, imagine que esse tempo é doloroso, mas vamos pensar assim, depois que tudo isso passar, eu fui personagem do livro chamado Pandemia. Eu superei, eu venci, eu não desisti de ser educação. Eu tô aqui belo, da cintura para cima, de shortinho de pijama, laranja e bolinha para baixo, de havaiana. Meu batom vermelho passou da validade, mas eu não desisti. É isso que Guimarães Rosa quer nos ensinar com a literatura. Vamos ver quem mais nos diz. Fernando Carraro. Fernando Carraro é um escritor de literatura infanto-juvenil. Ele mora em São Paulo. E eu falei: Fernando, eu vou falar com os professores de Três Rios. O que você sabe sobre esse assunto? O que você acha? Me dá a sua frase. E ele mandou: olha aí, Ana, o que eu penso sobre pandemia. E ele me disse assim, ele é autor de O ABC da Solidariedade, Somos Parte da Mudança, né? Ele trabalha muito com a questão da ecologia. E ele falou: olha, pandemia e literatura, uma nos faz refletir, a outra viajar, sonhar, devagar. Olha o papel da literatura. Se a pandemia nos faz refletir, podemos viver com menos? Seremos pessoas um pouco melhores? Estamos tirando alguns excessos? A literatura, ela não fica só refletindo tantas mortes, ela reflete também, mas ela fala assim: olha esse personagem como ele é, olha como ele resolveu esse problema, olha o atalho que ele conseguiu, eu também posso, eu consigo. A literatura nos faz ir para um... Sabe aquela música do Skank? Vamos fugir para outro lugar, baby. É isso.
Ocupe a sua mente, a terapia ocupacional. A neurociência fala da plasticidade. Se você educar a sua mente para pensar de forma mais leve, ela vai fazer isso. Então, é por tudo isso que eu estou conversando com vocês, pelo valor pedagógico, pelo valor terapêutico, pelo valor da psicanálise, são estudos, gente. Estou trazendo aqui um resumo. Eu trabalho com a literatura há 22 anos, só trabalhando com formação de leitor, só trabalhando. Essa é uma das minhas pautas agora de uma Bienal online. Esse é um dos artigos que eu publiquei há pouco tempo. Mas assim, pense comigo. Acho que nesse tempo de conversa que a gente está tendo, você já conseguiu ver o que eu posso fazer para levar mais literatura para as minhas crianças e os meus jovens. E eu deixo a minha frase. Ana, o que você diria? Eu digo para vocês que a literatura é a hidratação da alma. Sabe aquele hidratante que a gente, que é mulher, por exemplo, gosta? Né? Quando a pele está seca e a gente vai lá e hidrata? A literatura é isso. Vocês já viram criança ouvindo história, gente? Agora eu vou perguntar mais. Vocês já viram adultos escutando história? Que coisa mais linda. O olhinho ali. Eu já vi. Já participei de projetos. Crianças contando história em rodoviárias. Buzinas muito mais que essa que vocês escutaram aqui. E pararam para escutar a história. Já fiz projeto em praças públicas contando história. Sabe aonde eu fiz projeto? Calçadão de praia. As crianças trocaram a beira-mar e a piscina para ler livro. Tem fotos, tem documentos. Então é possível. Só que tem um segredo. Entre a criança e o livro existe alguém que se chama o mediador. O mediador pode ser a família. Às vezes ela não consegue ocupar bem esse papel, não porque ela não queira, porque ela tem suas limitações, outras por negligência, porque não valorizam a cultura, e tem a escola. É dever da escola, segundo Neili Coelho, ensinar a tradição literária. Senão eles só vão aprender, sabe o quê? Lixoteratura. E nós temos o dever de ensiná-los a apreciar o belo e a literatura. E é esse convite, esse apelo que eu deixo para vocês. Vamos assumir isso como legado. Esse município que faz tão bem a educação acontecer, abrace. Eu termino assim um artigo que eu escrevi. Abrace a literatura. Não pode abraçar ainda alguém? Abrace a literatura. Abrace a literatura. Busca programas. Olha, dizer que é falta de livro não é não. A gente recebe livros do governo federal, a gente recebe livros de cotas municipais, a gente recebe livros de várias formas. Em algum momento a gente recebe. O que falta, Ana? Falta a gente pensar assim, e eu, mediador, o que faço para esse livro chegar até essa criança, esse jovem, tá? Quase já encerrando a conversa com vocês, eu quero trazer um dos exemplos, tá? Eu fiquei pensando em vários, já citei alguns aqui, depois se vocês quiserem deixar no município alguma pergunta, alguma provocação, alguma interação, já que a gente não está no ao vivo, a gente está numa gravação, podem deixar que eu respondo, tá? Eu quero deixar aqui um projeto, um exemplo de projeto que eu tive a alegria de escrever e coordenar, que é um projeto de canal no YouTube. Como que é isso? As crianças leem livros, gostam dos livros e eles dão dicas de leitura. Então o nome do canal é Eu Curto Ler. E são as nossas crianças da rede pública, por exemplo, lá do município de Campos, os Goitacazes, aqui no Rio de Janeiro, que fazem esse projeto acontecer. É claro que tem um termo de autorização de imagem, passa pela Secretaria de Educação para a gente avaliar esse conteúdo. E as crianças dão dica. Olha só que bacana, usar o YouTube, que é uma das, umas ferramentas que estão assim altas, se vocês olharem lá o ranking, o YouTube é uma das que está em alta, a questão dos vídeos, o TikTok, vocês sabem aí como que é a galera jovem. Então, usar isso a nosso favor. E aí, eu li aqui, olha, eu li o ABC da Solidariedade de Fernando Carraro. Vou lá dar essa dica no canal. O outro vai ler, amanhã vai na biblioteca. Quantas crianças começaram a gostar de ler a partir do canal? Porque não sou eu, professora, que faço canal.
Fala-se do protagonismo da aprendizagem, é o estudante que faz o canal. É o estudante que faz o canal. Mas ele precisou da mediação de quem? Do professor. Alguém criou, alguém projetou esse projeto. Então, aí está o seu papel. Professor, eu também sou professora. Nós temos todas as armas nas nossas mãos. Quem espera faz a hora e jamais espera acontecer. Eu acho que eu estou terminando e eu queria assim terminar cantando com vocês. Que você aí de casa, que você que está aqui comigo, a equipe da Secretaria de Educação, que eu queria agradecer, os técnicos, os coordenadores, que você cante, mas de verdade. Se você ouviu, gostou e entendeu, se você não entendeu, não gostou, não tem problema, não cante. Mas se você entendeu que a música, que a arte, ela alivia mesmo, que a gente pode transformar a educação e as vidas, humanizar, tornar esse mundo melhor para a gente viver por meio da literatura, vamos ver o que diz Sementes do Amanhã. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. E faz como? Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. E como que é o refrão? Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos cantar de novo? Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Minha gratidão, muito obrigada. Guardem que arte e literatura salvam a vida. Muito obrigada. Meu carinho à educação de Três Rios. Obrigada e parabéns pelo trabalho lindo, por essa feira que já é sucesso, mesmo em sua versão tão original. Não à distância, mas online, porque estamos juntos, pertos, todos pela educação. Obrigada.